E aí, vejam só. Para a STF, Bia Kicis na CCJ, declaração de guerra. Ontem começou aí. Começou, inclusive, logo pela manhã. A chateação, Bia na CCJ, Bia na CCJ, Bia na CCJ, que história é essa? E aí até o STF entrou na história. Falei, cara, o STF? Por que o STF está tão preocupado com a Bia na CCJ? Quero nem acreditar que isso é verdade. A gente vai chegar lá no STF, mas vejam só. Vamos falar aqui de outra matéria da CNN Brasil primeiro. Deputados articulam mudança na indicação de Bia Kicis para a CCJ. Deputados da oposição começaram a articular com integrantes da base do governo a não indicação de Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. E diz o seguinte, deputados da oposição começam a articular. De acordo com a deputada, olha só, Jandira Fegali, o objetivo principal é convencer o PSL a apresentar o nome de outro parlamentar. Se colocar o nome de Eduardo Bolsonaro, eles vão aceitar? Ou vai gerar problema? Parece que pode ser todo mundo. Só não pode quando é um bolsonarista. Só que tem uma coisa a mais na questão da Bia. A Bia não tem algo... Não é aleatório, não é coincidência a questão da Bia. Deputados da base do governo, ouvidos pela CNN, confirmaram a existência de conversas para que a indicação de Kicis não seja confirmada. Ele, em 2018, e defensora do presidente Bolsonaro, olha só. Ela, ao longo de seu mandato, fez muitas críticas ao STF. Afirmou que os imunizantes poderiam afetar o DNA. E condenou medidas de contenção da epidemia como a restrição de circulação de pessoas. Tá vendo como ela é uma pessoa mal? É um negacionista. De acordo com parlamentares governistas, caso a indicação seja mantida, Kicis enfrentará adversários na disputa pela presidência. A escolha é feita pelos integrantes da CCJ. O PSL tem direito à indicação por integrar o bloco majoritário formado em 2019, no início da atual legislatura. A ida de Kicis para o comando da CCJ foi articulada pelo presidente da Câmara, o próprio Lira, para compensar a indicação de Bivar, presidente do PSL, e de Zafé de Bolsonaro para a primeira secretaria da Câmara. Foi um acordo. Ouvido pela CNN, um ministro do STF... Que ministro? Não é interessante disso? Faz as coisas, articula, dá pitaco, coloca pressão, mas não tem a coragem de falar o nome? Por quê? Tudo bem, né? O ministro do STF disse não acreditar na ida de Kicis para a presidência da CCJ. Afirmou que sua convicção era baseada em informação e em palpite. Complicado. Mas a gente vai chegar lá. Aí você vê aqui, matéria do Globo, Bela Megali. Ministros do STF, agora não é mais longe, é ministros. Tem sinalização de que Bia Kicis não deve presidir CCJ. 2 ministros do Supremo relataram à coluna que não acreditam que Bia será confirmada. Por que não dá o nome, Bela Megali? Por quê? Qual é o medo? Qual é a vergonha? Qual é o medo? Eles estão falando alguma coisa de errado? É porque eles estão querendo... Porque eles teriam... Não sei. Porque eles estão dando um pitaco e outro poder, por isso que eles não querem dar o nome. Tudo bem. Ambos afirmam, inclusive, que já receberam essa sinalização por parte de integrantes do Congresso. Quer dizer agora que o Congresso depende da vontade do Supremo? E a questão lá da independência do Congresso? Só vale se fosse o Baleia Rossi que vencesse e colocasse seus amigos? A reação negativa ao nome da parlamentar foi imediata entre ministros. Eles relembraram, os ataques da Bia Kicis, que falou lá que o Celso de Mello, agora apresentado, era um juiz de M. Além de ter defendido o impeachment de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então não pode. Mas é por isso que o pessoal tá com tanto problema. Não é por isso ainda. O problema... Você não entender por que eles estão pegando tanto o pé da Bia, pelo pessoal do STF. Um dos magistrados avalia que uma CCJ radicalizada é ruim para o próprio governo, já que as chances de se obstruir as votações são maiores nesse ambiente. Como assim, rapaz, radicalizada? Que história é essa, bicho? Calma. O ministro vê a candidatura de Bia Kicis como um balão de ensaio. A CCJ é considerada a comissão mais importante porque cabe a ela analisar a legalidade de todos os projetos que tramitam na Câmara, assim como a admissibilidade de propostas de emenda à Constituição. E melhor do que a Bia, né? Uma procuradora
por mais de década. Até na corregedoria já fez parte. Que lida aí, né, de ver coisa errada. Um integrante da mesa diretora da Câmara afirmou à coluna que a repercussão no nome de Bia foi a pior possível e que ele acredita ser pouco provável que a deputada presida a CCJ. E foi a mídia inteira chorando. Só que olha essa matéria, ó. Partidos se articulam para barrar a indicação de Bia Kicis à CCJ da Câmara. Aliados de Lira, porém, acreditam que Bia terá dificuldade de ser eleita pelos futuros integrantes. Avaliam em conversas reservadas que ela cometeu um equívoco ao anunciar que seria presidente um mês antes da instalação da comissão e que, pelo histórico polêmico, sofrerá resistência. É caso que eu falei há pouco tempo. Tem algumas coisas que tem que ser resolvida meio que em bastidor. Fica quieto para não ter retaliação, não ter gosto ruim, não tem nada. Não, mas tá aqui, a gente vai decidir. Não tinha pra... Às vezes não tem pra quê, mas... Não tinha pra que, na verdade, ficar criando caso com a Bia. Aí você vê, ó, presente em atos considerados antidemocráticos, nos quais os manifestantes atacavam o Congresso, e ela mesma uma crítica daquilo que elas de Bolsonaro chamavam de velha política, a parlamentar não tem boa relação com líderes partidários. A previsão do entorno de Lira é de que ela seja derrotada por uma candidatura avulsa caso insista. O PSL, olha só, o próprio Globo reconhece que o PSL tem a prerrogativa de indicar o comandante da CCJ. Por quê? Porque tem 53 deputados, tendo sido a maior bancada do maior bloco na eleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara em 2019. As comissões seguem a proporcionalidade da primeira eleição da legislatura. Ou seja, é direito do PSL. E aí vem o deputado José Bacelar do Podemos falar que lançou sua candidatura e diz que precisamos de equilíbrio aqui nesta casa. Chega de disputas acirradas, conflitos e pressões do governo. O governo é o último a ser escutado, né, no Congresso. Nunca é a prioridade. Mas vocês querem entender, eu sei, da questão da Bia, e vocês vão saber logo depois disso daqui. Mas só para mostrar essa matéria aqui, é do Congresso em Foco. Olha só. Indicação de Bia ao comando da CCJ pega mal e partidos lançam candidatos. Olha os deputados que a matéria do Congresso em Foco foi dar ouvidos e colher informação. Só os deputados, né, mais importantes do Brasil que a gente realmente deveria prestar atenção. Primeiro, o bloco da oposição tende a apoiar outro nome. Fernanda Melchiona do PSOL. Aí pode. Aí não é radicalismo. Que assumirá uma vaga de titular na comissão neste ano legislativo. Anunciou no início da tarde que também lançará candidatura própria contra a indicação de Bia Kicis. Aí tem outro. Abre aspas. Há que se fazer uma ponderação ao bloco para que ele ofereça outra sugestão, disse o deputado Paulo Teixeira, do PT. O PT, né? Pô, se o PT falou que tem que ser outro nome, pô, a gente tem que defender, né? O PT é o PT. Aí outra que achou ruim. A líder do PCdoB na casa, Perpétua Almeida. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Fez uma crítica no mesmo tom. Eu penso que tamanha afronta para a casa será revertida. Afronta? Por que é uma afronta Bia Kicis ser presidente da CCJ? Afronta? Qual é a falta de respeito? Uma ex-procuradora, com conhecimento na área jurídica, deputada, também foi eleita pelo voto, possivelmente teve mais votos do que a Perpétua. A Perpétua aí do PCdoB é quem está aí, né, nessa frente que Rodrigo Maia criou antes de deixar o cargo para chefiar, né, analisar de perto e acompanhar o leilão do 5G. Mas a Bia é uma afronta, é uma desmoralização geral. Então estamos apostando que vão trocar. Olha só como são as coisas, né? Pode todo mundo, desde que não seja bolsonarista. É muita falta de respeito. É muita falta de respeito. E aí a Bia diz, ó, a fábrica de fake news não para. O antagonista publicou que o Lira teria dado um ultimato ao PSL para me substituir para a CCJ. Logo depois foi aclamada a unanimidade como candidata do partido. E não acredito que o STF esteja por trás dessa campanha suja para me impedir de assumir a CCJ. Até porque os ministros da corte conhecem o princípio da independência e harmonia entre poderes. Parece mais uma jogada de grupos de interesses a que minha ação incomoda. Só que Bia, você está esquecendo de alguma coisa. Até postei no Twitter. Eu falei, ó,
Um dos motivos, sabe por que o STF pode querer impedir a Bia? Pode estar por trás? Pessoal, vocês já ouviram falar na famosa PEC da Bengala? Você sabe o que essa PEC faz? Essa PEC faz com que servidores das altas cortes, não só o STF, mas como o STJ, não possam mais se aposentar aos 75. A aposentadoria compulsória viria aos 70 anos. Se os ministros se aposentarem aos 70, quantos novos ministros do STF Bolsonaro poderá indicar? E quem é a autora dessa PEC? É a Bia Kicis ou eu estou enganado? E sabendo que as PECs passam por comissões e que, na verdade, a comissão que realmente lida com lida com a PEC mesmo é a CCJ, porque a CCJ de quase todas, mas as PECs são, atribuições mesmo da CCJ. A presidente do CCJ é a deputada que tem uma PEC da Bengala. Diminuir, alguns anos da carreira de alguns ministros do Supremo. Já pensou? Já pensou? Eu digo, não quero acreditar que o medo de se aposentar mais cedo seria motivo de interferência em outro poder. E olha só, eu tô falando isso daqui, não é que eu estou falando isso, calma, você vai entender. Longe de mim questionar e querer dar a entender isso. Na verdade, o que eu fiz aqui, ao tecer esse comentário no Twitter, foi dar voz a Vera Magalhães. É a Vera Magalhães, na sua coluna do Globo, que está acusando os ministros do STF de temerem a Bia Kicis como presidente porque ela tem a PEC da Bengala. Não sou eu. Eu acho que os ministros, inclusive, deveriam questionar a Vera Magalhães. Que história é essa? A Vera Magalhães tá falando que vocês aí, cara, estão com medo da Bia. Você vê, bolsonarismo faz arrastão nas comissões. Na minha participação desta tarde no CBN Brasil, comentei a respeito da indicação para a presença da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da deputada bolsonarista Bia Kicis. E ela fala várias coisas da Bia, que tem aquelas coisas assim, aquelas pautas que não, de afastamento, disso, daquilo, outro. Mas fala o seguinte, mas o pior risco para a democracia, como eu disse na conversa com Carlos Alberto Sandenberg e Cássia Godoy, é pelas pautas que, no comando da CCJ, a deputada pode colocar em votação com articulação mais eficiente que no passado pela sua aprovação. A mais preocupante delas é a proposta de emenda à Constituição que reduz de 75 para 70 a idade para aposentadoria compulsória de ministro de tribunais superiores. Trata-se da chave de que o bolsonarismo precisa para aparelhar completamente o STF, que tem sido um dos bastiões da resistência aos arreganhos autoritários do presidente e seu séquito ideológico, da qual Bia é um dos generais. Então, quem tá falando que o STF tá com medo é a Vera Magalhães. Então, vai lá, conversa com ela.